Então vamos lá, vamos iniciar hoje então um projeto novo que estamos planejando aqui, eu e o Alexei. Eu estou com algumas anotações aqui para a gente seguir, porque este projetinho que nós estamos agora com essa intenção de começar aqui com lives nas segundas-feiras inicialmente, é um projetinho de estudo. É diferente das outras lives que a gente faz, onde a gente tem mais aquela intenção de bater um papo sobre determinadas coisas, no geral, numa maneira muito mais ampla. Agora nós estamos aqui buscando fazer esse projetinho através de uma live estudo, ou seja, para que a gente possa estudar uma temática específica, um livro em específico. No caso, nós estamos iniciando hoje com essa questão desse projetinho aqui, com o livro do William Buhlman, ou Billman, como a gente fala em inglês, que este aqui, não sei se dá para enxergar muito bem por causa do reflexo da luz, mas é o livro Aventuras Além do Corpo, tá? Mas, posteriormente, nós vamos abordar outras coisas, outros livros também, mas a ideia, no geral, é que a gente possa pegar parte por parte do livro, capítulo por capítulo, e então trocando uma ideia referente ali o que está contido dentro do livro, de forma que a gente possa realizar um estudo sobre o livro, ficando algo mais um pouco mais completo do que somente a gente pegar no geral determinados assuntos. Então, eu acredito que vai ser algo bastante interessante. Serão lives que não serão longas, mais ou menos de 1 hora. A ideia que nós temos é essa. Serão lives também que a gente vai procurar abrir no final ali também para responder alguma pergunta que outra, tentando não extrapolar este horário, né? Até para ficar algo mais tranquilo, mais agradável de se participar, não muito longo, não muito cansativo. E creio que, dessa forma, nós vamos conseguir fazer um estudo bem legal. Tendo uma constância. Inicialmente, nós pensamos, eu e o Alexei, fazer todas as segundas-feiras. E assim a gente vai procurando abordar um capítulo por vez, e aí também até chegar, pegando o livro inteiro, até chegar a parte de práticas, etc., aonde a gente também vai trabalhar toda essa questão. Vai ser muito legal, pessoal. Eu acho que vai ser algo realmente interessante, porque sai daquela mesmice quando fica somente na questão do eu vi isso, eu vi aquilo, só no relato, só no... Não, a gente vai procurar, então, esmiuçar um pouco mais o assunto, trabalhando dentro da abordagem de um livro, da abordagem de um autor. Não ficando somente na nossa opinião pessoal, mas procurando fazer um estudo realmente sobre esse assunto. Então, a ideia do projeto é essa, é que a gente, então, consiga realizar esse estudo junto com vocês. Eu acho que é uma coisa muito válida e é algo que eu queria estar fazendo há muito tempo, e o Alexei também queria estar fazendo há muito tempo, porque realmente quando a gente pega para estudar alguma coisa, é muito mais legal, né? A gente realmente consegue aprofundar muito mais. Bom, mas essa é uma ideia geral aí do que é esse projeto que a gente está fazendo. É um projeto em construção, tá? Então, como um projeto em construção, é provável que a gente possa mudar algumas coisas, acrescentar algumas coisas e burilando todo esse projeto, que ainda está em estado bruto, e a gente vai burilando devagarinho ele, deixando melhor com o tempo, entendendo mais como é que vai girando aí, vai girando a dinâmica toda do projeto, né? Para concluir essa minha fala inicial aqui, também, já avisando para vocês, né, como nós vamos fazer um capítulo por vez, hoje nós estamos iniciando mais com essa abordagem, explicando o que vai ser o projeto, como é que nós vamos trabalhar, e vamos iniciar com o prefácio do livro, hoje, do livro do William Buhlman, Aventuras Além do Corpo, tá? Para aí, na semana que vem, nós iniciarmos com o primeiro capítulo. Então, hoje vai ficar nessa abordagem um pouco mais geral do que nós vamos fazer e como nós vamos proceder, para então, sim, nós começarmos a adentrar realmente no livro posteriormente, tá? Mas, assim, para dar continuidade e terminar essa minha fala e passar a palavra para o Alexei, eu queria dizer também que o que me incentivou realmente a começar com esse projeto aqui
junto com o Alexei, que é meu parceiro aí de... Sempre nós estamos fazendo, né, projetos desde a época do Orkut. A gente está sempre junto fazendo esses projetos, né, trabalhando com essa questão, porque acredito, sinceramente, que quando a gente está transmitindo um conhecimento que a gente estuda, a gente gosta de estudar esse assunto, né? Então, quando a gente está transmitindo esse conhecimento que a gente gosta muito, que a gente estuda muito, a gente também está ajudando outras pessoas nessa mesma busca que a gente está empreendendo já há mais tempo. Então, para mim, o que me incentiva é saber também que, além da gente estar fazendo algo que a gente gosta, né, que isso é fundamental, né, a gente tem que fazer o que a gente gosta, além de tudo, a gente pode estar ajudando outras pessoas a conhecer mais sobre esse caminho, ir mais a fundo disso, saindo da superfície e indo mais a fundo nesse tipo de assunto. E isso me incentivou muito. Quando o Alexei veio com a ideia para mim, vamos fazer tal coisa, eu não pensei duas vezes. É isso aí, eu quero fazer isso aí. Mas vai lá, Alexei. Tuas palavras aí, o que incentivou também aí, Alexei? Realmente, o que me motiva, Guilherme, é justamente... Hoje nós vemos as redes sociais, como, por exemplo, o Facebook e o YouTube, elas são, assim, uma espécie de plataforma de marketing, né? Então, cada um coloca o seu conteúdo e eu fico meio saudoso da época das listas de discussão, dos fóruns de discussões, né, onde Verdade. participávamos lá atrás, onde tinha assim mais debates, mais, sabe? Então eu percebo essa falta hoje na comunidade de estudo de projeção astral, de viagem astral, de aprofundar um pouco e sair apenas da questão do relato. O relato é muito importante, principalmente quando tem um contexto, né, pedagógico para passar alguma ideia, para trocar alguma experiência. Mas, por outro lado, apenas relato, fica aquela coisa, né? Voei para cá, fui para lá, fiz tal coisa, né? E o que acrescenta? Qual que é a reflexão? Qual que é o aprofundamento filosófico, metafísico, né? Espiritual, que a gente teria nesse fenômeno que é tão grandioso. Então, eu vejo que é meio que desperdício a gente ter tanta tecnologia hoje e ficar só num nível assim Né? superficial, não ter um aprofundamento. E o estudo, eu penso que o estudo é importante em qualquer área, né? Independente espiritual, né? Sei lá, qualquer conhecimento é importante o estudo, senão fica, principalmente nesses casos do metafísico, do espiritual, acaba ficando um pouco mítico, às vezes a pessoa, né, coloca aquela coisa, acaba fugindo um pouco, né, beirando um pouco, às vezes, algumas viajadas, né, a gente observa. Então, eu acho que é importante o pé no chão no sentido dessa busca, desse estudo, e temos tanta literatura, tantos autores nacionais, internacionais, né, que a gente pode agregar e, com isso, crescer junto, né, com essa iniciativa, com esse estudo, com essa busca, poder estar também crescendo e aprendendo cada vez mais. É isso. Ótimo, ótimo. Vou aproveitar aqui, Alexei, para dar uma boa noite para o pessoal que chegou, né? Nós temos Sim. aí a Márcia. O Jardim do Tarô, que acompanha bastante meu canal ali. Sebo Sonoro, que também acompanha muito. Despertar Espiritual com Rafael Pacheco. O Rafael Pacheco, né? O Júlio, nosso grande amigo e parceiro aí também, o Júlio. Nós temos que, inclusive, marcar aquela nossa live que a gente sempre faz, né, Júlio? Que junta todo o pessoal ali para bater um papo que é muito legal, né? A gente está em dívida quanto a isso, porque a gente começou a se envolver com muitas coisas, né? E acabou que a gente não fez a nossa tradicional live. Mas vamos fazer ainda. A Rose Elaine,
Vamos ver o que mais que tem aí. Aí é um nome difícil. Zokenhen. É um nome difícil para falar. Mas, enfim, nós escolhemos este livro inicialmente do Aventuras Além do Corpo, do William Buhlman, ou William Billman, vou botar aqui de novo. Nós escolhemos esse livro inicialmente porque é um livro que realmente é um livro muito bom, é um livro gostoso de estudar. Tá? Aconselho que quem vai acompanhar as nossas lives e não tem o livro ainda, que possa adquirir o livro lá na estante virtual. Tem esse livro, ele não está mais sendo editado, né? A maioria dos livros em projeção astral aqui do Brasil, eles entram por um tempo e acabam não sendo editado mais. Mas ele está lá na estante virtual, tá? Não sei se consegue ainda alguma coisa na Amazon, não tenho certeza, mas também se encontra facilmente aí em PDF, tá? Então, eu acho que é bem legal vocês terem o livro, né? Façam a leitura e a gente vai trocando ideias, porque apesar de hoje, como o prefácio ele é curtinho, a gente vai fazer uma leitura ali do prefácio, mas os capítulos são mais grandes, né? Maiores. E não vai dar para fazer uma leitura dos capítulos, né? Então é melhor a gente pegar tópicos para ir discutindo. Então é bom que a pessoa tenha uma leitura prévia que vai ajudar bastante. Então fica aí essa dica, tá? Mas como eu estava falando do porquê deste livro e não de outro, para a gente começar, porque a leitura, ou melhor, o estudo deste livro aqui, ele aborda questões muito interessantes que fogem de alguns dogmatismos que às vezes a gente vê em algum que outro autor, porque William Buhlman ele procura fazer uma abordagem muito mais ampla do assunto, saindo de lá do cético que ele era até se tornar alguém que experimentou por si mesmo as experiências. Então ele traz uma abordagem que ela é uma abordagem muito mais universalista, uma abordagem que vai de física quântica, entre outras e outras coisas diversas, experiências quase-morte, enfim, várias outras coisas. Então, o Buhlman ele acaba não se prendendo muito a um tipo específico de abordagem. E isso que é legal, ele está em busca do conhecimento de uma forma ampla. Então, o livro dele, vocês vão ver, né, ao longo das lives que nós vamos tendo, vai entrar até questões de física quântica, né? Então, é um livro que ele é muito gostoso de ler, ele agrega muito, e eu penso que foi um dos livros que mais me influenciou na minha busca, excluindo, claro, o clássico do Robert Monroe, que é o livro básico que a gente sempre, né, gosta de citar, mas o William Buhlman está no meu top 2 aí para se estudar. É um livro que eu acho necessário, tá? Gostaria de acrescentar alguma coisa sobre isso, Alexei? Realmente, eu, por exemplo, que gosto muito de ciências, né? Tive uma grande afinidade. Isso nos inspirou a criar aquela comunidade lá no Orkut, Aventuras Além do Corpo, que acabou migrando para o Facebook. E naquela época eu comprava de tudo, há 20 anos atrás, imagina. E não importando se era nacional, internacional, e esse me cativou demais, rapaz. É, Viu? igualmente. Esse cativou muito mesmo, né? Tanto é que a gente acabou, depois, a gente acaba aí fazendo todo um projeto em cima, né, das ideias do Boom. É o Orkut, o Facebook, aí veio depois outras plataformas, vem o canal no YouTube, que é esse canal que nós estamos aí, né? Eu tinha botado principalmente o nome de Aventuras Além do Corpo, né? E vieram também, depois entrevista com o Bullman, a gente fez, enfim. A gente sempre bebeu muito na fonte, né, do conhecimento do Bullman. Mas vamos lá então. Eu trouxe para vocês aqui um breve, bem rapidinho, uma breve biografia do Bullman, para vocês conhecerem um pouco mais o autor, para quem ainda não conhece, e até para vocês depois explorarem um pouco mais as ideias dele, tá? Alexei, coloca a fotinho aí do Bullman aí do lado, para o pessoal conhecer ele. O Alexei deu uma travada? Acho que o Alexei deu uma travadinha aí. Alô, alô, Alexei?
Alô, alô. Agora acho que está voltando. Pessoal, só para ir avisando vocês, está chovendo lá onde o Alexei está, então ele está com algumas dificuldades, né? Eu também, aqui na minha cidade também estava chovendo, mas agora o tempo está mais estável, está melhor. São coisas que acontecem quando é ao vivo. Mas então, enquanto o Alexei tenta voltar aí, eu vou passando para vocês essa breve biografia que eu fiz aqui do William Buhlman, tá? Então, William Buhlman, a gente fala Buhlman aqui no Brasil, né, para aportuguesar, mas o certo seria William Buhlman. Então, William Buhlman é um pesquisador americano em experiências fora do corpo com mais de 40 anos de pesquisas e experiências pessoais nas explorações fora do corpo. 40 anos, pessoal, é uma vida, né? Que lhe dão uma forma única e provocativa de pensar o assunto. O seu primeiro livro, O Aventuras Além do Corpo, este aqui, tá? Que foi o primeiro livro, agora que sei voltando aí, que foi o primeiro livro do Buhlman, né? E que realmente deu o pontapé inicial nas pesquisas que o Buhlman fez. Alexei, se tu conseguir colocar a foto dele aí, se rola aí. Aí, beleza. Então esse aí, para quem não conhece, esse cara aí é o William Buhlman. Bom, William Buhlman ele realizou também uma pesquisa que inclui mais de 18 mil participantes em 42 países. Essa pesquisa levou, então, à realização do segundo livro do Buhlman, que é O Segredo da Alma, que também saiu em português. Eu tenho somente a edição em inglês, vou colocar aqui na telinha para vocês. Deixa eu acertar a tela aqui. Este aqui, tá? Essa aqui é a edição em inglês, mas ele saiu uma edição em português, que eu não tenho ela em português, tá? O Buhlman também ele conduz um workshop que é bastante conhecido e importante lá nos Estados Unidos, que é um workshop no Instituto Monroe, do Robert Monroe, que é um workshop intitulado Out-of-Body Exploration Intensive, que é um intensivo em experiências fora do corpo, tá? O William Buhlman também ele é um hipnoterapeuta certificado e dá palestras aí em vários países do mundo. Infelizmente, ele não esteve ainda no Brasil. Ele até falou para nós que ele gostaria muito de vir para o Brasil, mas não esteve por aqui ainda, tá? Ele tem também escrito um outro livro chamado Adventures in the Afterlife. Este eu não tenho em papel, só tenho ele em e-book, tá? Mas é um livro bem legal. Eu já li todos os livros dele, né? É um livro bem legal. Ele tem também um livro chamado Higher Self Now, Accelerating Your Spiritual Evolution. Esse aqui, deixa eu botar aqui para vocês. Ele tem este livro também, que é muito interessante. Infelizmente, são livros que, como vocês veem, eles não estão em português ainda. E este último aqui, que é o Beyond the Astral, este aqui, que são pequenas histórias metafísicas, digamos assim, que ele chama de metafísicas, histórias pequenos contos que ele faz relacionado a questões espirituais, entre viagem astral e entre outras coisas. Bem legal esse livrinho também, um livro bem gostosinho de ler, um livro mais fino um pouco, mas muito bom, tá? Esses são, então, os livros do Buhlman. Vamos lá, tocando adiante, então. Deixa eu pegar aqui meu material. Chegou a ler algum dos outros desses, Alexei? Estou lendo o segundo, eu tenho em português, né? Esse aí é em português. É o da pesquisa, né? O da pesquisa que foi feita, né? Isso. A partir de uma pesquisa de 10 anos com mais de 18 mil pessoas, né? Em 42 países, ele fez esse outro livro. Então, ele é um pesquisador, assim, top também, né? Não é fácil, não. E as palestras, ele tem algumas palestras também. O Alexei andou traduzindo algumas coisas, né, Alexei? Que tá lá no canal do Alexei. Que tá lá no canal do Alexei, quem quiser assistir, tem algumas coisinhas lá do Buhlman lá, que é realmente muito legal. E ele tem um curso muito legal também lá no Instituto Monroe, que ainda, se Deus quiser, nós vamos ter a chance de fazer, né, Alexei?
Bacana que o Instituto Monroe leu esse livro e chamou ele, não foi ele que quis. Ele foi convidado, não? Você tem que participar aqui do nosso Exatamente. estudo. Então, O Instituto Monroe tem uma característica bem legal, Alexei, que esses dias eu estava lendo também. O Instituto Monroe tem uma característica muito legal, que eles dão os cursos de viagem astral, etc., lá dentro, questão de espiritualidade no geral, porém, eles não se posicionam dogmaticamente com nada. Entendeu? Então eles não têm uma linha de posicionamento religiosa, dogmática, etc. Então a pessoa, tu vai lá fazer o curso, tu pode ser espírita, católico, protestante, budista, o que for, né? Tu vai fazer o teu curso lá com eles, eles vão te ensinar aquilo ali que eles estão propondo no curso e não vão dar pitaco nenhum em relação à questões de dogmas, de religiões, etc. Então isso acaba cativando. E o Billman, ele tem essa característica de ser um cara que é mais científico, né? Aquele pensamento mais científico, até cético em muitas coisas, né? Um pensamento, uma mente bem racional, né? E então ele se encaixou muito bem com o perfil do Instituto Monroe. Deu bem certo. Deu bem certo. Pessoal, então vamos lá, vamos dar início às nossas considerações iniciais, ao nosso estudo do livro do William Buhlman. Deixa eu ver se chegou mais gente aqui. Eu estou dando uma olhadinha aqui também no chat, aqui do lado, né? O pessoal está comentando ali. É muito legal. O Júlio ali. O Júlio, inclusive, brincou que o Alexei saiu do corpo aqui ao vivo. Acho que eu ouvi agora aqui. Ah, não piscou. Vamos ver. Vamos ver como é que vai ser. Não, acontece, né? Bom, então vamos lá. Começando então com o prefácio, eu vou dessa vez fazer a leitura do prefácio, tá, pessoal, para vocês, para a gente ir comentando algumas coisinhas. Eu acho que de repente até, Alexei, eu vou fazendo a leitura por parágrafo aqui. Isso. Se tu quiser dar uma... às vezes, quando tu quiser interromper alguma coisa, a gente vai conversando aí, tá? Beleza, melhor. Então vamos lá, ao prefácio do nosso livro. Cara, eu tô felizão, cara, de estar podendo fazer. É bom poder estar estudando um livro. Eu sou uma pessoa gosto muito de livros, né? E poder estar estudando um livro aqui junto com todo mundo aqui, é muito bacana. Muito bom. É muito bom. Ainda mais este livro aqui, que tem um carinho especial. Então vamos lá. 500 anos atrás, alguns exploradores corajosos cruzaram um oceano em busca de uma nova terra. Uma terra misteriosa, oculta por um oceano inexplorado e não cartografado. Para muitas pessoas, essa viagem representava um desperdício de tempo e recursos. Afinal, a civilização moderna florescera por séculos sem esse tipo de exploração. Então a gente vê aqui nesse início já, eu gosto dessa comparação aqui que ele faz, inicial aqui no prefácio, onde ele fala dessa busca por novos horizontes, né? Se a gente dá uma olhadinha na nossa história, algum tempo atrás, as pessoas tinham medo de navegar muito adiante do mar e cair para fora da terra, né? Tinha muito mito, né? E quando se via os mapas antigos, a gente via aqueles monstros, né? A mitologia. Lá do outro lado, porque não se sabia o que tinha, né? E quando a gente enfrenta o desconhecido, a nossa mente cria monstros imaginários. E isso é um ponto que a gente já vai entrando também no próprio estudo da viagem astral, né? que mostra para a gente, muitas vezes, o quanto de monstros imaginários nós criamos por desconhecer um determinado assunto, né? Mas voltando aqui para o livro, e essa comparação que ele está fazendo aqui. Superando todos os obstáculos, esse punhado de exploradores aventurou-se, impulsionando a penetrar no desconhecido pelo desejo veemente de fazer descobertas. Eles abandonaram o conforto do lar para embarcar numa viagem para além dos horizontes conhecidos. Enfrentando seus próprios temores e dúvidas, bem como os da cidade, eles prosseguiram na rota que traçaram,
atingindo finalmente a meta da descoberta. Olha que legal essa É introdução. inspirador, né? É um texto até inspirador para a gente que busca, né? Eu Além dos li, horizontes. eu li um livro há um tempo atrás, um dos meus primeiros livros em inglês que eu li, que foi do Robert Bruce, que ele também, que ele fala, ele usa a mesma metáfora que o Blumen para falar também de comparar o explorador extrafísico, né, com aqueles exploradores de antigamente que se aventuraram a realizar viagens além daquilo comum que as pessoas estavam acostumadas a, verdadeiros exploradores, né, realizando explorações das quais muitos dizem que não valeria a pena, né? Na época dos grandes viajantes marítimos, também se dizia, né? Nossa, você vai empreender uma viagem dessas desconhecida para um lugar onde não se sabe se existe ou não existe, você está arriscando sua vida, né? Para quê? Será que vale a pena? Né? E eles estavam no conforto deles, lá da casa deles, tendo tudo aquela vidinha. Para quê, né? Nossa vida tá boa aqui. Então, essa questão é uma quebra né, de paradigma, de uma coisa assim, né, de crenças limitantes. Acho que envolve tudo essa busca espiritual, né, para desbravar, né, esse conhecimento que está além da física, da metafísica. Né? Sabe que agora tu falou aí, Alexei, essas crenças limitantes, né? O quanto a gente cria essas crenças limitantes à nossa volta o tempo inteiro, né? Na nossa vida, a gente está sempre criando limites que nos dificultam, às vezes, a dar passos que depois a gente acaba até se arrependendo, né? Tipo, eu poderia ter feito tal coisa, ter feito outra coisa. E eu mesmo me limitei, porque os grandes limites, as grandes barreiras estão dentro de nós, né? Nós mesmos. E a gente cria essas barreiras, e às vezes barreiras que são quase intransponíveis, porque Sim. nós vamos aumentando elas tanto, que às vezes a gente quase não consegue, né, transpor essas barreiras. E a espiritualidade, no geral, ela é uma quebra dessas barreiras. Porque, às vezes, a gente é muito mais fácil a gente ouvir o que um guru tem a dizer. Não estou falando mal de guru, porque eu gosto de vários gurus. Tá? Eu gosto de vários gurus. Até estou lendo o livro do Sadhguru Guru. Verdade. Estou gostando muito, por sinal. Mas, enfim, às vezes a gente, eles próprios, os verdadeiros gurus, eles dizem isso, né? Você não se deve prender a uma pessoa, né? Então, quantas vezes a gente se prende a gurus, padres, pastores, enfim, alguma autoridade para nos dizer o que nós temos que fazer, né? E quando a gente tenta dar um passo além daquilo ali, aquela autoridade nos barra e a gente aceita aquele muro que é colocado por não ter, às vezes, nem vontade de sair daquela zona de conforto que a gente criou, né? É muito mais fácil. É muito mais fácil, né? Algumas filosofias, até mesmo algumas doutrinas, falam, não, isso daí é só para mestre, só para quem está num determinado nível assim, assado. Não, a espiritualidade é para todos, né? É para todos. A viagem astral nos mostra muito isso, né? Quando nós iniciamos, eu e Alexei, era comum a gente ouvir dizer assim, não, isso aí, vocês não podem fazer esse tipo de coisa, isso é perigoso. O que vocês estão fazendo é muito perigoso, larga disso. Não mexe em nada. Eu ouvi isso na aí. filosofia que me disse, não mexe em nada. Sim. Eu ouvi isso aí em centro espírita, em outros lugares também. Não mexe com isso é perigoso. Vai que tu se perde por aí, vai que tu não consegue voltar, ou que algum outro espírito entre no teu corpo. Enfim, esse tipo de coisa, esses mitos que foram criados, né? E que criam justamente barreiras na frente da gente. Né? A exemplo daqueles mitos depois lá na exploração que teria depois do oceano, né? Aqueles monstros. Exatamente, a exemplo disso, né? E esses monstros são colocados também aí na viagem astral, né? Exatamente. É uma coisa, acho que, do ser humano até certo ponto, né? Para manter para não quebrar paradigmas, né? Para manter aquela limitação, aquela crença dele, do próprio ser humano. Vamos tocando adiante. Vamos lá. Atualmente, defrontamos-nos com o mesmo tipo de desafio.
um oceano de energia inexplorado, esperando ser conquistado por indivíduos que possuam a presciência e a coragem para ir além dos limites dos seus horizontes físicos. Como no passado, a visão do explorador deve estender-se além do litoral físico. Como no passado, o explorador deve possuir impulso e determinação interiores para viajar além dos limites conhecidos da sociedade e da ciência. Ele ou ela deve viajar sozinho, distante das massas que prenderam-se à firme segurança da Terra. Olha que legal essa comparação, né? Inspirador, né? Perfeita, né? Perfeita. Mostrando como a gente tem que ir além, né, desses limites impostos, criados por nós, para tentar explorar algo que, né, existe e que pode ser, eu sempre digo, pode ser revolucionário. Pode ser revolucionário, porque um dos grandes medos da humanidade sempre foi o medo da morte. Né? Um dos grandes medos. E realmente é algo que bate profundamente na pessoa. Agora, quando a gente começa a explorar e ir além desses limites e a perceber que existem coisas que não podem ser explicadas pela nosso método científico ainda muito cartesiano, que ainda é o mais comum aqui no Ocidente, embora se a gente vá explorar um pouco mais uma física de partículas, a gente possa ver que existem possibilidades muito, muito maiores, porém ainda não é uma forma muito aceita de se falar, né, a quântica, etc. É popular na boca das pessoas, mas poucas pessoas realmente entendem do que estão falando, né? Então, realmente, quando a gente começa a explorar esse tipo de coisa, a gente começa a ir além desses limites e a entender assuntos que são muito cruciais na nossa vida. Você imagina o quanto isso pode ser revolucionário conseguir provar que a morte não existe, né? E eu acredito que a gente está cada vez mais perto disso. Não temos a tecnologia ainda para isso, mas nós estamos cada vez mais perto disso e se está se tornando cada vez mais comum no cotidiano das vidas das pessoas entender que a morte não é um fim. Né? Algo que antigamente era muito arraigado, hoje em dia começa a ser transposto, né? A gente começa a observar que esse grande medo começa a cair aos pouquinhos. Claro que é algo que vai longe ainda, né, Alexei? Sim. E se não é para provar para os outros, para nós mesmos, né? Porque a projeção astral, pelo menos, é o que importa no primeiro momento. E é interessante a metáfora, né? Um oceano de energia inexplorado. Uhum. Então, assim como há um oceano, havia, né? Enorme, né? Há um oceano energético de vários planos, várias dimensões que estão aí para serem explorados. Então é muito bacana essa metáfora de sempre comparando com os antigos exploradores. Muito perfeito, Alexei, perfeito. Essa questão que tu levantou agora, realmente, imagina quando você senta na beira ali, né, do mar e olha para diante, caramba, aquilo ali é imenso. Eu sempre penso nisso. Nossa, imagina. Você fica extasiado olhando aquilo ali. Eu gosto profundidade, muito. Tudo, né? Eu quando vou no mar, eu adoro sentar no mar e ficar meditando, né, e olhando para o horizonte. Né, e você vê a extensão. É quase um infinito. É quase um infinito, né? Nossa, é água e água, né? A gente fica assim olhando extasiado para aquilo ali. Para ter noção, nós exploramos outros na Lua, sonda para outros planetas, mas o próprio fundo do oceano não é totalmente explorado, então é um negócio muito grande. Né? Essa metáfora é perfeita que o Billman colocou. E quando você olha para o plano espiritual, a gente está vendo ainda um mar inexplorado, né? Exatamente. Um mar energético inexplorado. Perfeita essa metáfora. Vamos continuar ali. Vamos lá. Como no passado, os exploradores são impulsionados apenas por um objetivo: a necessidade de descobrirem por si mesmos por que aceitar qualquer coisa que não seja conhecimento em primeira mão significa admitir as crenças e pressupostos dos que vivem cercados de terra
firme, olha O só. conforto da terra firme, né? Então, aqui a gente vê já de cara aqui algo que o Billman, ele enfatiza muito sempre, e mesmo nas conversas que a gente teve com ele, para entrevista que a gente fez, etc., e outras vezes que eu conversei com ele por chat, a gente vê o quanto o Billman tem forte arraigada essa questão de que se busque a verdade por si mesmo e não se prenda às opiniões dos outros. Porque quando você se prende às opiniões dos outros, você está criando limites para você. Então é muito importante que você experimente, busque as respostas por si mesmo. Não fique naquela coisa, né, o fulano disse, o mestre tal falou, o mestre não sei dos quantos disse que era assim, né? Então, se o mestre falou que é assim, não pode ser de outro jeito. Não é bem assim as coisas. A gente sempre deve lembrar que mestres, por mais que sejam pessoas de grande evolução espiritual, ainda assim eles viveram numa época, num tempo. Tá? E aquele tempo, aquela época, limita, de alguma forma, eles, né? O próprio conhecimento deles. Até o que eles podem passar para as pessoas num determinado tempo e época. Né? Jesus, o Cristo, por exemplo, grande, né, ser que a gente teve aqui no nosso planeta e que mudou completamente a forma de se ver religião no nosso planeta, ainda assim, determinadas coisas ele tinha que se limitar no que falar. Né? Ele falava, né, que determinadas coisas ele passava para os discípulos, por exemplo, mas para as pessoas ele não podia falar. Né? Talvez porque fosse chocar demais, talvez, né, porque as pessoas não tivessem Entender, preparado. né? Não fez preparada para ouvir, né, aquilo ali. Então, realmente, o mestre, ele pode trazer grandes ensinamentos para nós, mas a gente nunca pode pensar que ele é infalível, né? Porque não existe isso. Aqui nesse mundo não existe isso. O que nós temos que fazer? Melhor de tudo é comprovar por nós mesmos, buscar nós mesmos essa verdade. Tá? Então, quando o mestre fala lá do plano astral, por exemplo, a gente vê muito isso aí, principalmente em escolas esotéricas, né? A gente vê um mestre falou lá de tal lugar no plano astral e coisa. Vamos experimentar, vamos ver. Não adianta a gente dizer assim, o mestre falou do plano astral e o plano astral é isso, é isso, é isso. Mas eu nunca vi nada disso. Eu só estou aceitando aquilo ali. Tá? Só aceitando aquilo ali. Tá, mas o que adianta? Tá? Exatamente. Da Vamos mesma encontrar a forma, verdade. o espiritismo, aceitar só o que o espírito falou, o médium. Então, eu vejo que até o Valdo Vieira chegou nessa mesma questão, e isso é algo muito bonito da professologia, né? Que é aquela, não acredita em nada, em ninguém, tira suas próprias conclusões, experimente. Exatamente. Então, ele chegou também nessa mesma O opinião, princípio da assim, descrença, né? na mesma conclusão, vamos dizer assim. Né? O caminho é esse mesmo. O Valdo falava do princípio da descrença, né? Não acredita em nada. E esse princípio da descrença já vem de outros grandes pensadores. O próprio Buda falou a mesma coisa, né? Para não acreditar em tudo que ele diz, mas ir lá e comprovar por si mesmo, né? Porque esse é o... Para mim, eu acredito, né? Que para mim, eu acho que a liberdade espiritual, ela é fundamental. É com a liberdade espiritual que a gente vai conseguir um crescimento real. Né? Enquanto A a gente busca, tiver... eu acho que a base da busca é isso, né? A base da busca é isso. Não você fica só naquela doutrina, naquela caixinha, então você não vai ter uma visão de conjunto, né? Exatamente. Uma das coisas mais legais que eu aprendi quando eu entrei na Ordem Rosa Cruz e que me marcou a minha vida inteira, desde que eu entrei em 97 na Ordem Rosa Cruz. E, cara, eu recebi uns folhetinhos com um ponto de interrogação imenso na frente do folheto, que dizia assim: seja um ponto de interrogação ambulante. Questione, pergunte, né? Vá atrás do conhecimento. Não se limite àquele conhecimento que está sendo passado para ti ali, mas vá além. Experimente, busque mais. Né? É aí que eu acho que está o verdadeiro explorador. Né? Esse é o... esse é o ponto do verdadeiro explorador. É aquele cara que ele vai ir além daquelas ideias que estão sendo colocadas para ele e vai ousar, né? Tem que ousar. Esse é um ponto fundamental, né? Que é a iniciativa, né, Iniciativa.
O protagonismo, como dizem, né? Hoje está muito em moda se falar dessa palavra, né? O protagonismo, né? Na educação, a gente ouve muito falar, tem que ser protagonista, tem que ser protagonista. E isso é ser protagonista, sair daquele comum, né? E buscar ir além, ir em busca do conhecimento que vai além do que alguém está te passando. E para terminar esse prefácio aqui, estamos chegando no finalzinho do prefácio aí, ó, viu, ó, 40 minutos de live já, né? Chegando no finalzinho do prefácio. O prefácio, como eu falei, é bem curtinho. Ele é uma folhinha só, né? É uma folhinha só. Diz o seguinte: cada um de nós hoje tem a oportunidade de ir além do litoral físico e tornar-se um explorador. Compartilhar essa aventura está ao alcance de todos. Principalmente com a tecnologia toda que nós temos, né? Essa questão da compartilhar, né? É algo que está ao nosso alcance. Exatamente. Eu gostei muito desse prefácio do Billman, né? Ele foi muito feliz com essa comparação que ele fez, né? Essa analogia que ele faz entre alcançar e explorar novos horizontes, que bate muito com o que a gente faz em projeção astral, que é buscar novos horizontes, né? Sem se prender às ideias dos outros, embora, claro, obviamente, a gente tenha que ter uma base, né? A gente né? Tem que começar de algum lugar. De algum lugar você vai começar. Tem que começar de algum lugar, né? Então é muito importante essa base, obviamente, de estudo. Fundamento, né? Senão você fica meio perdido. O fundamento, exatamente. O fundamento, ele serve para te dar aquela segurança na tua busca, né? Sim. Agora, claro, né? Eu imagino, né, que tem pessoas que devem passar um grande perrengue quando a coisa acontece naturalmente, né? O próprio Robert Monroe, no livro dele, quando ele começou a ter as experiências dele, ele não sabia o que era aquilo ali. Ele achou que estava enlouquecendo, que estava tendo um ataque cardíaco. Ainda mais naquela época, né? Ainda mais naquela época. Então, aí a exploração se torna muito mais intensa, né? São os pioneiros, né? Isso que eu ia falar, exatamente, Alex, exatamente. Os pioneiros, esses são os grandes. Desbravaram lá, né? Aquele que chegou na floresta com o facão ali foi desbravando, né? E hoje você pega um livro, você sabe, bom, isso daqui não vai me matar, tá tanta gente estudando, isso daqui não... Mesmo assim a gente ficou com medo lá na nossa juventude, né? Então, tá cada vez mais esclarecido nesse sentido, espero eu, né? Imagina o cara que chegou de facão no mato lá, tendo que enfrentar as cobras e bichos do caminho, as onças do caminho, sozinho, tendo que entender a coisa no osso ali, né? É uma coisa bem complicada. Não é para qualquer um, não. Hoje em dia aí a gente tem na internet lives, nós temos, com a própria que eu estou fazendo aqui, né? A gente tem aí técnicas e mais técnicas, a gente tem muita coisa disponibilizada. Então aliás, às vezes é tanta coisa disponibilizada que a pessoa se perde nisso aí, né? Esse é o ponto negativo, né? Esse é um ponto negativo, né? É tanta informação que às vezes polui também, né? A informação demais também polui, né? Perdendo um pouco. Exatamente. Mas se a pessoa consegue organizar aquilo ali, nossa, tem muita coisa para estudar, né? Sim. Vamos ver se nós temos alguma coisa no chat. Questão? Até os comentários do pessoal, eu vou dar uma olhada nos comentários. O pessoal dando boa noite, coisa que estavam chegando, né? Vou passando aqui para dar uma olhada. O Júlio Sacracenda botou ali: nada como acompanhar uma boa prosa projetiva dos amigos uma segundinha à noite. Verdade, né? Um bom bate-papo aí. E apesar de hoje ser uma coisa um pouco mais solta ainda, porque a gente está só iniciando, né? Nos próximos vai vir discussões mais acaloradas um pouco, porque tem coisas mais puxadas nesse livro aí, coisas muito legais de ler. A semana que vem nós vamos iniciar com o capítulo 1, né, Alexei? Aonde vai narrar o início das experiências do Billman ali, como é que ele começou e como ele partiu sendo um cético
a se tornar alguém que experimentou as porções e se transformou num grande nome do assunto mundialmente, né? Uma referência mundial, né? Uma referência mundial. Saindo de um ceticismo para uma referência mundial. Daí a importância do ceticismo, talvez, né? Dando para esse... O Sebo Sonoro diz aqui, olha, estou gravando esse livro em audiobook. Vou publicar o prefácio e o primeiro capítulo que já estão prontos essa semana. Olha que legal! É uma alternativa ótima para também acompanhar nossos estudos, pessoal. É justamente esse audiobook que está sendo gravado aí, ó, é do Sebo Sonoro. Se ela depois coloca o endereço aí para a gente divulgar esse audiobook, porque vai ser de grande utilidade. Bacana. Bacana mesmo. Viu mal cara de o Júlio, né? A Diana Contarini, ela perguntou assim se O Segredo da Alma é outro livro ou versão atualizada. O Segredo da Alma, ele é o segundo livro do Billman, que surgiu a partir dessa pesquisa que ele fez com 18 mil pessoas, fazendo perguntas sobre a projeção, né, sobre as características, sobre os efeitos lá, as sinaléticas, como a gente diz, né? E aí ele fez esse livro, todo o início desse livro ali, ele vai falando as experiências das pessoas. É bem legal, são vários relatos. Ele não ficou só nele, né? Ele quis expandir para o mundo. Ele pegou 47 países aí e foi pesquisando. Então ele é um cara que realmente investiga e explora em todos os aspectos o fenômeno. Eu achei isso muito legal, né, Alexei? Porque mostra justamente essa questão da exploração aí. Porque ele não se... ele poderia se ater ali àquela ideia só dele e ficar, né? Demonstrou que é um fenômeno natural a todos. Todos podem e vivenciam esse tipo de coisa. Exatamente. Eu achei muito legal. E aí surgiu esse segundo livro aí, O Segredo da Alma, que é um livro que eu recomendo também, que é muito legal de ler. Né? Eu tenho só a versão inglesa aqui, que eu estava mostrando. Eu não cheguei a comprar a versão em português, porque eu acabei ganhando de uma amiga que mora nos Estados Unidos. Ela me mandou o livro, então eu acabei não pegando a versão em português. Vamos lá. O Renato Pereira, não existe assunto melhor que a espiritualidade e projeção astral. É coisa boa mesmo, né? É realmente muito bom quando a gente para bater um papo desse assunto, conversar sobre esse assunto. Vamos ver o que é mais. O Zoken, eu não sei falar o nome dele, Zoken Rain, deve ser. Viagens astrais, evolução espiritual, ver o outro lado, saber quem somos e o que viemos fazer aqui. O autoconhecimento, em resumo, é o autoconhecimento. O autoconhecimento, exatamente. Um dos... É o pilar, né? É o pilar. E como a gente... Eu estou estudando bastante agora a Vedanta, né? E seguindo até uma dica do Júlio, que falou uma vez que estava estudando Vedanta. E eu comecei também a estudar um pouco Vedanta e me apaixonei. É um assunto fantástico, né? E o Vedanta fala, né, que o grande objetivo final está naquela união com Deus, ou reunião com Deus, né? Ou seja, a gente conseguir voltar ao todo, né? Então, tudo isso que a gente faz, no fim, é essa vontade de se estar unido a Deus novamente, né? Estar em contato direto com Deus, né? Um retorno autoconsciente, vamos dizer assim. É um retorno autoconsciente, exatamente. Teosofia também tem essa. Bom, teosofia bebeu de várias. Sim, a teosofia tem muito do Vedanta, do yoga, né? Então tem muita coisa legal aí. A teosofia é fantástica. Eu sou apaixonado por teosofia também. O Sebo Sonoro fala o seguinte: eu tinha muito medo. Passei a infância toda saindo do corpo para voltar em seguida aterrorizada, achando que estava sendo abduzida por ETs. Sabe que eu tive lá as catalepsias, eu lia muito sobre ufologia e eu ficava com esse medo. Eu falei, será que é uma abdução? Porque você vai lendo, vai ficando com aquilo na cabeça, e não é nada disso, né? Então, a gente tem que ponderar também tudo que a gente vê, né? Eu cheguei a fazer um vídeo até com o título Estou Sendo Possuído, que é justamente essa ideia, né?
que a gente tem de quando a gente experimenta algumas repercussões, como a própria catalepsia projetiva, Sim. a gente parece que está sendo possuído por um espírito. E A pensa nossa em própria tudo, né? mente cria toda uma imagem ali monstruosa que não existe, né? Eu gosto de É, dizer que monstros feitos de fumaça, né? cria um monstro como se tivesse alguém em cima, aquela coisa toda, apertando, sucumbo, não sei o quê. Criação, Isso mesmo. E não é nada disso, e não é não é nada nada disso. disso. É porque realmente a gente entra num pânico naquele momento ali, é algo desconhecido. E quando é algo desconhecido, o que a gente faz? A gente automaticamente começa a criar imagens. Há exemplo de, como o Billman estava falando aqui no livro, né? Há exemplo desses grandes exploradores que, se fosse ouvir as histórias de monstros e que tinha em outras terras, etc., Acho que não, eles nunca teriam feito a nem ia ter exploração, né? descoberto o Brasil, né? Ia Não, ficar tudo na Europa ali, é, só os índios aqui, os índios também não ia. Ia ficar não cada um no vai, seu canto. cada um no seu canto. Se não houvessem exploradores, ia ser bem isso aí, Alexei, cada um no seu canto. Graças, né, nós temos aí mentes exploradoras que não se restringem, né, a ficar fechadinho ali no seu canto, né? Ainda bem. O Zolkenheim, de novo ali, ele fala o seguinte: a ayahuasca ajuda a fazer viagens astrais? Então, esse é um assunto até que dá para uma outra live um dia se falar, que é um assunto bastante complexo, né? Que é essa questão do ayahuasca e de qualquer tipo de alucinógeno, né? Que trabalha aí com essa parte que vai mexer com o DMT, etc., no cérebro da gente, que pode criar ilusões ou talvez abrir portais, digamos assim, para algumas experiências, mas é uma coisa que tem que ser conversada com calma, devagarinho, porque realmente é um assunto bem complexo, bem delicado, né? Bem delicado de se tratar. A gente tem, como o ayahuasca, existem vários outros, o próprio LSD, enfim, que são alucinógenos, e a gente não sabe o quanto daquilo ali pode ser real, o quanto daquilo ali pode ser imaginário. E por isso que, normalmente, a pessoa que estuda mais a fundo a questão da viagem astral, e o próprio Billman fala isso, né? Que o melhor é não se segurar em determinadas muletas. Né? O Valdo Vieira falava muito dessa questão de não criar muletas. E o Billman também fala dessa questão de não ficar preso a muletas, porque quando a gente fica preso a esse tipo de coisa, a gente depende delas para ter experiências, e também a gente fica aquela dúvida, né, atrás da gente, será que aquilo ali realmente foi verdade? Né? Ou será que foi tudo criação da minha mente? Agora, quando a gente realiza a experiência através de uma prática meditativa, uma prática de respiração, etc., a gente experimenta, a gente não tem dúvida, porque a gente realmente chegou ali com o nosso próprio esforço, então não há dúvidas, né? Então tem esse ponto que é interessante. Agora, tem pessoas, falava o Castaneda, né, dos livros que escreveu A Erva do Diabo, entre outros livros, o Castaneda, ele dizia também que, como ele era um cara muito mente fechada, demais, cético demais, foi preciso forçar nele a experiência, né? E não que ele queira forçar, foi o mestre dele que forçou nele a experiência para ele abrir um pouco a mente para começar a experimentar determinadas coisas, né? Mas ele também dizia que não havia necessidade de permanecer nesse tipo de produto, né? Então é uma coisa que a gente tem que analisar com calma, depende muito, né? Depende de pessoa para pessoa, depende muito, mas não dá para ficar preso no facilitador, né? Eu penso assim, pelo menos. O que tu acha, Alexei? Bom, talvez eu seja um pouco radical, mas eu chamo tudo de psicotrópico, e eu acho que isso daí não é o caminho e leva para umas viajadas nada a ver, mas é uma opinião minha, né? Então, no final das Não, de uma contas, certa forma, realmente é um psicotrópico, né? Ele induz a uma experiência, né, de psicodelia, coisa assim, né? sim, eu sou totalmente contra. É, eu já não sou da opinião assim, totalmente contra. Hoje em dia, já fui totalmente contra, né? E hoje em dia eu já sou um pouco mais light nessa opinião, na questão mais, como é que posso dizer, mais de estudo da coisa, sabe? Agora,
Eu não acho, eu como praticante, assim, eu não acho legal ficar dependendo de nada, sabe? Não acho legal, né? Mas vamos lá, isso é um papo para outro, Sim. né? Outra live, assim, daria uma conversa hiper legal sobre esse assunto aí, e vários prós e contras desse assunto também, porque aí que eu acho que é o legal, né? Por exemplo, o Alexei, ele é contra totalmente, né? Já Daí eu que não está sou o tão, debate, né? já eu não sou tão contra assim, mas também não sou tão a favor. E tem outras pessoas que são defensoras ferrenhas e tiveram experiências fantásticas com isso, né? Então, realmente seria legal uma live sobre isso, assim, né, Daria um explorando debate. um debate legal, daria. Vamos lá, vamos ver quem mais escreveu para nós terminar aqui, que nós estamos chegando ao finalzinho. O Cebu Sonoro diz: eu ouvi minha tia falando do assunto e fiquei com medo. Ficava olhando para a janela por horas e acho que acabei treinando a observação da hipnagogia. Ah, verdade. Então eu sentia a decolagem e ficava assustada. Olha que legal. É, são gatilhos, às vezes, que despertam a experiência da gente, né? De coisas que a gente faz. Eu estava, Sim. como eu falei do livro Sadhguru ali, Alexei, o Aham. Sadhguru, ele conta uma experiência de samadhi que ele teve na juventude dele, que foi totalmente sem querer. Totalmente sem querer. Ele tinha uma mania. Ele gostava muito de observar as coisas. Então ele se concentrava, você ficava horas observando, por exemplo, uma planta, não sei o que lá. Ele tinha essa mania de observar as coisas e ficar olhando assim atentamente aquilo ali, focado naquilo ali. Aconteceu que um dia ele estava lá numa montanha que ele foi para lá para refletir, pegou a moto dele, subiu lá e foi refletir, sentou lá. E naquele momento ele estava olhando lá, concentrado, olhando para o horizonte, de repente ele teve aquele samadhi que ele se sentiu unido ao todo, e aí mudou a vida dele. Aí transformou a vida dele, né? Mas ele Sim, não fez porque quis. sim. E o medo faz parte, né? Como o Sebo Sonoro comentou, isso todos nós, e até os mais experientes, imagina a gente, né? A gente teria É, o direito também de ter medo, né? Se os mais experientes também é algo é. natural, faz parte. O Astronando, Astronomy Channel, por que nos relatos de projetores americanos não se encontra tantos trabalhos de assistência no plano espiritual como aqui no Brasil? Pelo menos nos livros do Billman e do Robert Monroe. Vai lá, Alexei, quer tocar nesse assunto aí? Exatamente isso que eu comentei com o Guilherme nos bastidores. Falei, Guilherme, vai ser legal abordar um livro de um estrangeiro, porque a gente vai pegar uma coisa que não vai ser cultural como nós vivenciamos nos livros nacionais. Então, a projeção astral tem essa curiosidade, né, que eu acho que a nossa cultura nos formata também, de modo que a gente tem aquela experiência, de certa forma, induzido também culturalmente. Então, Billman não fala em umbral, não existe não tem experiência de umbral, não tem assistência. Então, nós perguntamos para ele se ele conhece o espiritismo. Ele falou, não, nunca ouvi falar de espiritismo, não é comum aqui. Né? Então, existe essa formatação. Isso é algo, inclusive, de um ponto de vista mais ceticista, você pode falar, então, existe uma indução, talvez mental, talvez psicológica, para que existam esses tipos de vivência, né? Então, de umbral, né? Então, é algo que a gente pode se aprofundar mais com a leitura, porque realmente, com o estudo, é uma questão muito interessante. Porque, teoricamente, em tese, a realidade seria uma só, independente do pessoal que está experimentando a projeção lá, como aqui. No entanto, que há muitos relatos que a gente se identifica, nós próprios, com o do Billman, né? E há outras coisas que a gente percebe essa questão de bairro, vamos dizer assim, territorial, né? E cultural. Magista, né? Então, dá um debate interessante, não, Guilherme, Tá, essa questão. tá. Eu achei essa pergunta ótima e realmente não é o momento para ir mais a fundo nisso aí, mas realmente é bem interessante essa pergunta, porque uma questãozinha que eu queria já dar um toque, eu ainda vou falar sobre isso aí, é que o astral, gente, não é o ponto final. O astral não é o grande objetivo para se chegar. É só mais um plano, né? E como mais um plano, ele ainda é um plano de ilusões.
tá? Ainda é um plano de ilusões. E lá no astral, então, nós ainda vamos ter coisas ilusórias, vamos dizer assim, conectadas muito àquilo que a gente experimentou no físico, aquela questão cultural que a gente vivenciou, etc. Por exemplo, determinadas cidades no astral, determinadas colônias no astral, elas têm a característica do espaço onde aquilo ali foi criado. Se é, digamos, aqui no Brasil, vai ter muita culturas características do brasileiro, né? Agora, se você vai para uma colônia espiritual que está lá no Japão, ela vai ser bem diferente em situações da colônia daqui por causa da cultura. E isso vai para o plano astral, tá, pessoal? Isso continua lá no plano astral. Até um dia que a gente consiga adentrar a planos tão superiores que não exista nada disso aí. Não exista nada de cultural, desse tipo de coisas, né? Mas, por isso que, por exemplo, a gente pega lá nos Estados Unidos os projetores falando sobre viagem astral e eles vão trabalhar numa abordagem, às vezes, um pouco diferente da nossa aqui, porque culturalmente, para eles, é diferente, né? É outra então, vivência. O Alexei até comentou isso comigo em off, né? Por exemplo, nos Estados Unidos eles têm aquela característica da ciência, né? Daquela busca espacial. Exatamente. E isso se reflete muito nas experiências fora do corpo deles. A gente vê que tem essa ideia de exploração, né? Aquela coisa diferente nas experiências deles. Aqui no Brasil nós temos uma veia religiosa muito forte, né? Espírita. Mais espírita, assim, né? Então, as experiências, normalmente, dos projetores aqui no Brasil, podem ver que elas têm uma característica bem espírita, muitas vezes, falando de umbral, de assistência extrafísica, colocando todo aquele aspecto muito ligado ao espiritismo, que a gente não vê isso acontecer lá nos Estados Unidos, né? Não que não exista, olha só, o Bruce Moen, que eu também falei antes para vocês ali, comentando que ele tem um livro que ele fala também da mesma alegoria aqui que usou o Billman de viagem, de exploração. O Bruce Moen, ele tem uma característica de assistência. Todos os livros dele falam em assistência extrafísica. É isso que ele gosta de fazer, essa era a forma como ele trabalhava, ele já faleceu, a forma como ele trabalhava. Ele gostava muito de trabalhar com assistência. Então, se você pega ali são 4 ou 5 livros que ele escreveu, todos eles falam em assistência, né? E alguns muito semelhantes com as assistências que a gente ouve falar aqui do pessoal que estuda mais o espiritismo. Muito semelhante. Alguns lugares densos também, né? Então, a gente vê que são realidades que existem, independente de lugar, né? São realidades que existem. Contudo, o americano, principalmente, e o inglês também, eles não têm eles não se voltam muito para isso quando eles realizam as experiências deles, né? A maioria deles fica naquela coisa da exploração mesmo. É outro foco, né? Eu acho que a realidade está lá. A gente que busca ela. Quero buscar essa daqui, eu quero buscar aquela ali. Perfeito. Tendo cosmoética e, né, uma busca sincera, eu acho que independe, acho que tem que buscar tudo, né? Não que não existe certo, errado, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Mas isso é algo que a gente vai discutir ao longo também. Né? Isso é algo que a gente vai discutir ao longo. Vamos só passar essas que tem aqui agora e vamos finalizando para não ficar muito longo. Que nossa ideia é manter em 1 hora, né? Para não se tornar cansativo, né? Para a gente fazer toda semana. O seu personagem diz, eu acho que essas substâncias devem ser usadas em situações ritualísticas, perfeito, e emergenciais. No xamanismo, o uso ritual sempre envolve objetivos definidos. Perfeito, é o que eu penso também. Sim, se tu está dentro de um ritual xamânico, é uma coisa, né? Eu acho que por aí... É por aí, né, Alexei? Eu acho que tu tá lá com os índios lá fazendo um ritual xamânico, é outro papo, né? Agora tu pegar, sentar ali, querendo usar como uma... né? Aí não dá, né? Empacotar como produto, né? E ponto. Aqui. A gente é uma questão de produto, muito consumismo, né? Exatamente. É questionável. A Márcia diz o seguinte: depois de anos de estudo, consagrei a ayahuasca durante 2 anos. Após o uso, minhas projeções melhoraram muito.
mas concordo com tudo que você falou. Existem muitas nuances nesse assunto, realmente, muitas nuances. É isso que eu falo. Tem pessoas que são muito a favor disso, sabe? E realmente tem pessoas que melhoram muito das práticas delas, espiritualmente falando, através do uso desse tipo de substância. Então, eu vejo assim, o que eu discordo é a pessoa ficar dependente daquilo, né? Precisar daquilo ali para realizar qualquer experiência. Aí eu acho que vai criar uma muleta, né? Mas realmente, né? Eu vejo muitas pessoas falando isso aí. Mas vamos tocar dentro que não é o tópico, né? O Júlio, essa madrugada rolou um lance interessante. Tive um breve momento de lucidez no astral, onde estava conversando com o Alexei. E ele comentou que lançaria essa live hoje. Aí me lembrei que tinha. Olha aí, ó, viu? Sabe? Esses encontros acontecem. Às vezes a gente não lembra. A maioria das vezes a gente não lembra. Mas eles acontecem, né? Mas é uma questão muito consciencial mesmo. E até a gente vai tocar nesse assunto futuramente, né? Por que a gente não lembra, né? Acontece muito. Tem todo um estudo por trás. Tem todo estudo por trás. Continuando aqui, o Júlio fala, lembrei que eu tinha visto o anúncio mesmo e me programei para assistir. Será que o Alexei lembra de alguma coisa? Alexei, tu lembra de alguma coisa? De pronto, não, sabe? Mas eu vou dar uma refletida, porque como eu acordo cedo na segunda-feira, às vezes eu saio do corpo e fico perto do relógio, e, sabe? Uma coisa meio doida, né? Me ocorre na segunda-feira por conta da correria do serviço. Então, nem sempre a gente está com a cabeça boa para projeções atuais. É bem isso aí, né? Quando tem que acordar cedo no outro dia, é difícil. Vamos ver o que mais. Despertar o Rafael Pacheco, né? Opa, o Rafael. Boa noite, Alexei, Guilherme, William e Sofia, a saída do corpo aos chakras. Sabe que tem um áudio dele muito legal. Eu não sei, Alexei, se você já viu esse áudio, se existe em português. Eu escutei ele em inglês. Mas ele tem um CD onde ele faz várias práticas, e induzindo, né, as práticas como uma auto-hipnose. Então ele vai induzindo as práticas para a gente fazer. E uma dessas práticas é utilizando os chakras. Né? Ele faz muito legal. Então, não é que ele esteja ligado a isso, mas ele fala sobre isso. A impressão foi expandindo também os estudos. Nesse primeiro livro, nem tanto a questão de chakras, né? Eu não estou lembrado agora de pronto, mas ele foi abordando, né, com o passar do tempo, ele foi pesquisando outras áreas, outras culturas. Eu acho que nesse primeiro livro ele não fala, Alexei, dos chakras. Não lembro também. Também não estou lembrado. Mas eu sei que ele falou no assunto mais por causa desse áudio que eu escutei, que até se provavelmente depois ele se aprofundou nessa questão, né? Ele fez uns áudios lá pro Instituto Monroe, ele fez com o Remsync por trás, sabe? Então é um áudio de Remsync com a indução dele. Que esse livro foi década de 70, 80, né? Então, naquela época, acho que estava bem no começo da busca dele também. Né? Então tem essas nuances. Se eu não me engano, foi 72. 70, se eu não me engano. É tempo. Vamos ver o que mais aqui. O Gilberto, da Luz. Nós fizemos uma entrevista com o Gilberto, lembra, Alexei? Sim. Apometria. Muito boa a entrevista com ele. Estão pensando em fazer a novela A Viagem? Para quem não viu, para conhecer o Umbral. Lembra daquela novela, Alexei? A Viagem? Era criança, gostava de assistir, tinha toda a questão, né, do bem, do mal. É uma novela bacana. Será que vão refazer mesmo essa novela? Com novos moldes, pessoal, bacana, né? Que bacana que seria, hein? Bacana. Seria bacana mesmo. Buenas! Então, estamos aí chegando ao final, passamos 8 minutos do nosso proposto, mas valeu a pena, né? Foi para dar uma conversada um pouco com o pessoal. Eu acho essa interação sempre fundamental. Né? Bacana. E a gente sempre vai deixar, pessoal, um tempinho no final dos nossos estudos para esse bate-papo aí. Semana que vem, nós retornamos, então, com o primeiro capítulo. Aí vai ser muito legal, já vamos iniciar no estudo mesmo. Esse primeiro capítulo fala aí do começo das práticas do William Gilman, é bem legal para ver como é que ele iniciou ali, a forma como ele iniciou.
e até como ele utilizou a técnica dele, né? Então, assim, vai ser bem legal. Aguardamos vocês. Alexei, tuas palavras aí, Alexei. Muito bem, foi muito boa esse início, né? Eu acredito que, nossa, vamos nos divertir bastante aqui, Guilherme. Com certeza. Bacana. Ansioso para o próximo. Cheio de anotações aqui. Eu também. Nos aguardem na próxima segunda, pessoal, que viremos aí, então, com o primeiro capítulo. Um grande abraço a todos, pessoal. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Confesso que até veio mais pessoas do que eu imaginava, sabe? Eu também. Veio bastante pessoas assistir, porque normalmente live, né? O pessoal tá meio ocupado na hora ali, né? De pronto, né? Mas veio bastante pessoas e eu fiquei muito feliz de vocês estarem acompanhando, participando, escrevendo aí no chat. Muito legal mesmo. E com certeza na próxima live vai ter muito mais coisa para a gente bater papo aí e conversar, tá? Boa noite, paz profunda para todos vocês. Alexei. Boa noite a todos e até a próxima. Valeu, pessoal. Muito obrigado, Alexei. Até a próxima. Valeu, até mais.